Fala aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Então, hoje aqui a gente trazemos um tema polêmico aí que é o seguinte, né? A igreja tem alguma coisa a temer com esse novo governo? E é um pequeno trocadilho, né, com o sobrenome do novo governador, presidente interino Michel Temer. Então, assim, vamos pensar comigo aqui. Se o que rola de lenda aí é verdade, foi um plano perfeito, né? Porque ele aplicou teria sido aplicada uma estratégia já antiga, né, do Império Romano e Illuminati também, que é a estratégia Ordo ab Chaos, né, que é a ordem a partir do caos. Qual que é essa estratégia? Você insere o caos numa sociedade para depois apresentar a solução e implementar uma nova ordem. Então, se é que foi isso que foi feito, foi muito bem feito e realmente deu tudo certo. O PT foi usado como instrumento para a destruição do país, para que ele chegue como o grande salvador da pátria, né? E atinja um estado de uma figura quase messiânica, né? Quase que um salvador do país. Então, estou tirando aqui como referência uma matéria do jornal, do site do El País, né? Medidas do governo Temer que podem afetar a sua vida. Então, eu acrescentaria, se você é cristão, quais são medidas do governo Temer que poderiam afetar a sua vida, né? Seria a nossa matéria de hoje aqui. Então, um plano muito bem feito, muito perfeito, né? Caso tenha sido esse o plano, entrando na hora certa, com a solução certa, do jeito certo, o discurso certo. Então, se tudo aquilo que se fala por aí sobre Michel Temer procede, então o que a gente deve esperar? A gente deve esperar ele ter o melhor governo da história do Brasil, porque assim ele vai conseguir aplicar as medidas polêmicas que ele precisa aplicar, e aí eu já mostro outra notícia para vocês aqui, ó, do jornal Eu País também. A notícia diz o seguinte: Michel Temer terá super base no Congresso para aprovar medidas polêmicas. Ou seja, então ele já tem uma base muito grande no Congresso que lhe permitirá possivelmente aprovar medidas polêmicas. Esse novo ministério contemplou, ou seja, 11 partidos que têm 365 dos 515 deputados, ou seja, ele apoiou muita gente e em retribuição vai ter o apoio de muita gente. Isso, então, nos coloca a seguinte ideia: será que com essa super base ele conseguiria aprovar medidas polêmicas também que prejudicariam os cristãos evangélicos ou os protestantes? Eu não sei, mas isso aqui já dá a ele um grande poder para fazer isso. Imaginemos, como fazer isso? Para fazer isso, ele precisa de outros casos de intolerância religiosa. A gente viu no Brasil recente, inclusive no ano passado, muitas matérias falando sobre pessoas de religiões afro-brasileiras sendo atacadas por cristãos evangélicos fundamentalistas, né? Tá aqui uma matéria: a denúncia de intolerância religiosa no Disque 100 cresce 3.706% em 5 anos, né? A gente sabe das matérias lá, né, das meninas que foram atacadas, né? Aqui o Ministério da Cultura, no dia 10 de maio, já lançou uma fala de intolerância religiosa aqui. Está se falando de evangélicos que estão assassinando membros de religiões afro-brasileiras, o que é uma loucura, né? Mentira, eu quero provar, né? Ver como é que se prova isso. Então, está sendo montada na mídia um discurso de que todo cristão evangélico, principalmente pentecostal, ele quer matar todo aquele que não é evangélico. Então, teoricamente, para aprovar medidas polêmicas contra igrejas, ele precisa de um aumento desses casos de intolerância religiosa, tá? Então, tudo que se diz é verdade, o que a gente deve esperar acontecer, provavelmente vai acontecer, serão novos casos de intolerância religiosa, ou seja, a pessoa está com a pedra em alguém que é pai de santo e usa uma Bíblia só para dizer que é crente e sai correndo. Aí sai na televisão que evangélicos estão querendo matar pessoas de religiões afro-brasileiras. Então,
a gente tem que ficar muito atento que isso pode ser o que vai acontecer para justificar medidas mais drásticas. Outra coisa que a gente pode esperar é uma reação mais acirrada da parte do PT, que perdeu o governo. Eles podem ou fazer alguns atos de violência contra o governo Temer, ou então o próprio governo Temer pode forjar algum ato desse e culpar os próprios petistas, assim como foi feito no Brasil no final quando houve o atentado ao Rio Centro. No atentado ao Rio Centro, o que aconteceu? Um grupo de militares levou uma bomba, né, para um show que estava havendo no Rio Centro, que é uma casa de festa lá no Rio de Janeiro. Era uma festa no dia do trabalhador, e aí essas bombas seriam colocadas no show, e quem seria o culpado seriam os comunistas, né? Então o exército teria feito isso, e aí o que aconteceu? A bomba explodiu dentro do carro onde estavam os 2 militares, e aí acabou que o plano foi por água abaixo, né? Porque descobriram que os próprios militares tinham levado a bomba. Só que a ideia era estourar a bomba e colocar a culpa nos comunistas, né? Talvez a gente esteja sob o risco de acontecer algum tipo de atentado desse no Brasil para justificar dar mais poderes a ele para que ele possa tomar medidas ainda mais polêmicas. Então, numa primeira visão aqui, fazendo um vídeo preliminar, tentando fazer uma análise de quadro aqui, uma análise de tendência, se é que o que se fala é verdade, a gente deve esperar um pouco isso. Então é isso, galera. Durante a semana vão saindo mais vídeos sobre esse assunto. Deixo essa provocação com vocês aí. Desejo um grande abraço, um excelente domingo e fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.